Terça-feira, quinta semana da Quaresma, a cor litúrgica de hoje é a roxa. A primeira leitura está no livro de Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrer-nos no deserto? Aqui não há pão, falta água, já estamos com nojo desse alimento miserável, que é o maná. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e muita gente morreu em Israel. O povo foi ter com Moisés e pediram a ele: Sim, pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Por favor, roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo seu povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no Salmo 101 com o refrão: Ouvi, Senhor, e escutai minha oração e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto dos céus para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Aclamação do Evangelho. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, a vida eterna encontrou. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Evangelho de hoje está em João 8, versículos 21 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procureis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Assim os judeus comentavam entre si: E por acaso ele vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou lá do alto. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Aqui termina a parte da liturgia diária. Aí eu vou fazer uma consideração, porque talvez alguém deve ter verificado que eu andei colocando numa playlist com o título Notícias
3 reportagens, né? Tá certo que é daquele tipo de programa meio sanguinolento, que fala, né, coisas nada agradáveis, que ganha audiência em cima da morte alheia. Mas infelizmente existe uma situação que eu gostaria de colocar, que houve uma, uma, uma denúncia gravíssima de uma pré-escola particular aqui na minha cidade, em Curitiba, em que a proprietária dessa pré-escola, que também é diretora, ela está sendo acusada de torturar as crianças. E quando eu falo de pré-escola, são desde bebês até crianças aí na faixa de 4 a 5 anos. O que choca bastante também é que os pais, primeiro porque a pré-escola existe na cidade já há mais de 20 anos, já quase indo para 30 anos. E é numa área meio que nobre e tradicional aqui de Curitiba. A mensalidade da pré-escola não é barata, os pais pagavam R$ 1.000. Mas houve graves denúncias, né? Infelizmente, já de certa forma já existia uma ação contra essa pré-escola de uma mãe que suspeitava de maus tratos a seu filho ou filha. E infelizmente as imagens, né, da câmera da pré-escola tá provando isso e a polícia está intervindo, está investigando e a escola foi fechada. Mais de 90% dos alunos foram retirados dessa escola. E nesse período que surgiu esse escândalo aqui na cidade, o padre Paulo Ricardo, no seu canal no Facebook, ele publicou um brevíssimo vídeo, acho que não tem nem 58 segundos, em que ele questiona essa terceirização da educação, mas não a educação de conhecimento, a educação de valores morais, familiares, virtudes da família, para a mão de terceiros. E aí ele coloca no final, né, do vídeo dizendo que estamos terceirizando as almas das crianças e levando as crianças a uma danação. Será que vale tanto a pena tanto o pai e a mãe trabalharem fora, conquistarem status, manter o corpo, digamos assim, né, de forma material, e perder as crianças para o mundo, e não só perder para o mundo, transformar eles em seres emocionalmente e psicologicamente fracassados porque foram maltratados por alguém? Então, eu coloco esse ponto, né, porque eu, graças a Deus, e eu acho que espero que muitos de vocês tenham sido criados pelos seus pais, pela mãe, né? E eu sei que existem realidades muito diversas, de mães solteiras, pais solteiros, precisam trabalhar, às vezes realmente precisam dos dois estarem trabalhando, porque cada um vai receber seu único salário mínimo, e 2 salários mínimos aí dá um certo conforto, né? Mas nesse caso dessa pré-escola, são pais que são empresários, formados, profissionais bem-sucedidos, que teoricamente um cônjuge poderia dar conta, né, de estar trabalhando e a outra parte estar educando seus filhos, né? Aí vem a velha situação, vem o velho questionamento. E dizer também, não é, veja, aconteceu numa pré-escola para pessoas abastadas, porque como eu falei, cada mensalidade era na faixa de R$ 1.000, né? Já tira por aí. Mas eu queria deixar um alerta, porque está tendo muitos casos suspeitos de maus tratos em pré-escolas, e não é de hoje, há uns 20 anos que eu tenho ouvido, assim, na vizinhança, etc. Verifiquem o comportamento dos seus filhos com relação a alguma tia, alguma professora, alguma diretora, alguém da escola, se está vindo com marcas, hematomas, né? Aí já é um caso de se pensar em levar até para a polícia e fazer corpo de delito. Se a criança está falando, eu não quero ir na escola, eu não quero ir na escola, e são coisas insistentes. A criança pequena ela não sabe falar direito. Então larga um pouco o mundo, mãe e pai, e presta atenção nesses teus filhos, netos, sobrinhos pequenos, se houve uma mudança brusca de comportamento, ficou mais agressivo, está apresentando marcas, como eu falei, hematomas. Às vezes pode ter sido uma queda, mas nem toda queda produz hematomas em lugares específicos, tá ok? Então é um alerta aí.